Eu estava assistindo a fala de um monge zen que tem aí pela internet e eu senti que era necessário fazer um vídeo. Porque eu não sei nem se vai ter bateria para tudo isso. Mas ele falou o seguinte, sobre o poder da oração. Ele é o budismo zen não faz preces, não faz oração. Né? Diferentemente de todo budismo que faz oração, todas as outras escolas budistas, todas as outras vertentes do budismo, especialmente o budismo Mahayana, faz oração. Né? Só eles que acham que tem que ser o Dasen, né? Aquela coisa da meditação silenciosa, né? De ficar parado ociosamente olhando para a parede. Né? Aí eles dizem que o argumento dele é que não há evidência científica, né, de que a oração funciona, de que Deus responde oração. Olha que loucura! Gente, que maluquice! Olha só que loucura que esse cara está falando. Que maluquice que esse cara está falando. Agora você imagina... Vamos colocar a questão da arte, né? Porque a cultura ela tem 4 pilares, né? A filosofia, a ciência, a religião e a arte. Agora você imagina se a palavra final no domínio da arte tivesse que ser da ciência. Qual é o experimento que comprova que Portinari ou Picasso que a arte deles era genial? Né? Qual é o experimento que prova que a música dos Beatles, que Yesterday, é uma música suave e agradável de se ouvir? Você dá para colocar a experiência estética numa proveta? Dá para colocar, né, o belo numa proveta? Dá para você quantificar o prazer estético? A experiência do êxtase? Do sublime? Isso no campo da arte. Agora vamos imaginar o campo da filosofia. Qual é o experimento que prova a tese de Kant, segundo a qual a coisa em si é incognoscível? Né? Qual é o experimento? Você consegue colocar o ser numa proveta? Você consegue colocar o ser numa proveta? Você consegue colocar uma ideia, um conceito ou valores numa proveta, ou quantificar? Até mesmo as ciências humanas não são ciência no mesmo sentido que as ciências da natureza. Nós podemos falar de 3 tipos de ciências, né? As ciências filosóficas, as ciências da natureza e as ciências matemáticas. Você não pode utilizar a mesma metodologia nas 3, porque isso é impossível. Né? Note que o budismo é uma filosofia. Não tem como você colocar o nirvana de Buda numa proveta. Isso que ele falou, né, é uma faca de 2 legumes. Ele mesmo está criando um problema para o próprio Dasein, que ele defende. Né? Porque, veja bem, se a ciência conseguisse trazer para as pessoas, proporcionar para as pessoas a paz mental do nirvana, a liberação e a iluminação, a liberação do sofrimento, a modificação, as mudanças da mente necessárias para que você interaja de uma outra forma com o samsara. Você acha que a ciência, né, pudesse fazer isso, trazer paz interior para as pessoas, nós estaríamos vivendo nesse mundo que a gente vive? O máximo que a ciência pode dar pode fazer é entupir as pessoas de Rivotril, ou dar eletrochoque, ou ficar oferecendo a pseudociência chamada psiquiatria, psicologia. Não é uma coisa... A ciência não se presta à espiritualidade, a pesquisar as coisas que são no domínio da espiritualidade. Senão você vai ficar igual esses gurus quânticos que estão por aí, falando, o meu método de autoajuda, ele é comprovado cientificamente, porque é baseado na física quântica. O que esse monge zen, né, tá querendo, cara? Mas a palavra final é a ciência. É a ciência? É mesmo? Jura? Quer dizer que tudo tem que ser ciência? Né? Quer dizer, vamos supor que você vai arranjar uma namorada.
Você tem que provar cientificamente que o seu beijo é bom? Você tem que fazer uma equação matemática, né, para provar que você tem bom hálito, né? E que você tem é bonito, que você tem olhos belos e um brilho nos olhos que atrai. Isso tem que ter prova científica. Tudo tem que ser ciência agora, né? Olha só, eu estava falando das ciências humanas, né? A antropologia, a sociologia, né? Enfim, né? Esses campos, a ciência política, não trabalha com quantificação e utilizando o método experimental das ciências da natureza, porque não tem como. Como é que você vai colocar valores? Não dá para botar valores numa proveta. Você não vai conseguir enxergar os valores com o telescópio Hubble. Você não vai. Nem botando no microscópio. Não tem como você quantificar isso. Agora analisa o método científico. O método científico é basicamente o quê? Né? Observação, hipótese, experimentação, método experimental e generalização. Quer dizer, você tem que o cientista, ele vai estudar, por exemplo, os pássaros, o ornitólogo vai estudar os pássaros, ele vai em loco fazer pesquisa de campo, analisar os pássaros. Entendeu? Mas isso é porque a ciência se presta ao estudo da natureza, ela é materialista por natureza. A ciência é um saber materialista. Ela só estuda as coisas que são concretas, materiais. Ela não estuda valores, ela não estuda o ser, ela não estuda o nirvana. Entendeu? A mente de Bodhi, de que fala Buda, a mente de compaixão, de Bodhicitta, de que fala Buda, não é uma coisa que você enxerga, não é uma coisa concreta que você toca, aí você mexe para ver se tem gostinho salgado. Entendeu? Não é uma coisa que está aqui que eu vejo com os sentidos. Os sentidos só nos levam à ilusão. As pessoas estão todas presas no samsara e no sofrimento porque estão confiando no que os sentidos veem e estão desejando as coisas dos sentidos. E é isso que a ciência faz, é estudar as coisas que são perceptíveis pelos sentidos. Né? Quer dizer, as pessoas não fazem ideia da idiotice, da tolice que estão falando. Da insanidade que é o cientificismo em pleno século XXI. Quer dizer, um discurso do século XIX, uma coisa que está superada em outros campos do conhecimento. Entendeu? Você trazer a ciência, dizer que a última palavra no campo da psicologia é a da ciência, sabe o que isso resultou? No behaviorismo. O behaviorismo foi uma tentativa de